Olá, que Jesus possa nos abençoar nas nossas melhores intenções, fazendo novamente o nosso Evangelho do Grupo Instrumentos de Esperança, onde nós, colaboradores da doutrina e da causa, sempre buscando nos evangelizar primeiramente e depois colocamos a nossa contribuição da parte musical, agraciando a cada coração que vai ouvir, assim também como o nosso, como companheiros que somos há mais de 10 anos, eu, Anne Afonso, Marcelo Ribeiro, meu esposo, o nosso querido maestro Sérgio Magri, que faz as edições e nos colabora tanto conosco. Então já vamos distribuindo a nossa gratidão por mais uma vez falarmos do Evangelho. E sempre é bom nos colocarmos nessa disposição de conexão com o texto, com o tema, porque nós estamos dando não a nossa palavra, e sim os ensinamentos do que o Mestre Jesus vem nos ensinar através dessa lição que vem falar da fé religiosa, da fé inabalável, que é uma mensagem que é encontrada lá no Evangelho, capítulo 19, a fé transporta montanhas. E nesse capítulo ele vem falar dessa fé que cada um tem dentro de si a sua maneira, o seu modo de agir mediante aos obstáculos, às dificuldades. E neste Evangelho ele vem nos inspirar a confiança em Deus, a confiança na existência, na busca dele, que independente dos caminhos, dos desafios que todos nós temos, que vamos passar, das dificuldades inerentes ao nosso planeta de provas, que nós possamos dar a nossa contribuição no exercício do cultivo da nossa fé. Então a fé ela deve ser útil tanto para nós, como quando no nosso exemplo, como estamos fazendo aqui, estamos compartilhando o exercício da nossa fé através da nossa oração, através da nossa abnegação, da nossa compreensão, melhor dizendo. Porque quando nós entendemos, nós vamos deixar de ter aquela fé que é uma fé crença, por ser temeroso a Deus. Então ele diz aqui, nesse trechinho, né, a fé religiosa, que é a condição da fé inabalável. Ele vem nos dar a ciência que nós devemos ter uma fé, não por ser tementes, e sim por ter a certeza de Deus nas nossas vidas. Então, a fé, ele diz, é crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões. E todas elas têm seus artigos de fé. Nesse sentido, a fé pode ser raciocinada ou pode ser uma fé cega. A fé cega nada examina, aceitando sem controle o falso e o verdadeiro, e ao passo que se choca com a evidência da razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Então, é bom nós colocarmos aqui que não estamos na condição de pré-julgar ou atacar os nossos irmãos que ainda têm essa fé cega, sistemática. Se eu não fizer tal coisa, vou arder no fogo do inferno. Se eu não cumprir os mandamentos, ou se eu não orar o terço, ou se eu não fizer a minha oração de joelho, ajoelhando no milho, serei um pecador. E essas crenças que levam o ser humano ao seu fanatismo, às suas tendências que saem desse estímulo do convite do Evangelho para nós. O Evangelho, ele vem justamente nos prescrever que a nossa fé independe das dificuldades que nós temos, independe das nossas lutas, independe de estarmos felizes, de estarmos tristes. Temos sempre que manter essa conexão com a oração. E não precisamos de sacrifício, precisamos somente de estar envolvidos nessa fé,
nessa facilidade de tentar assimilar essa fé que entra em contato com Deus, que fecha os olhos, que silencia o seu coração, que vibra nessa sintonia de Senhor, eu entrego a minha vida nas suas mãos. E quando nós somos temerosos, nós praticamos os atos religiosos usando esses dogmas por fanatismo, por medo que Deus vai nos castigar. E na verdade, Deus não castiga ninguém. Nós vivenciamos neste planeta de provas e expiação com uma oportunidade de reencarnação e então devemos ser gratos, não somos castigados, porque Deus não está lá em cima, sentado numa cadeira lá no alto do céu, sentado numa cadeira e escolhendo lá a dedo, esse sofre, aquele não sofre, esse é mais bonito, esse é mais negligente, aquele merece isso. Não. Nós vamos entendendo através da nossa doutrina espírita a importância de compreender que outrora já estivemos aqui como espíritos que somos e estamos rumo ao aprendizado. E para aprendermos, precisamos às vezes passar pelo fogo para poder florescer, para poder compreender, e muitas das vezes essa é a maneira de nos colocarmos nesse posicionamento da fé. A fé que raciocina, a fé que busca a verdade dos ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, aqui ele diz, para algumas pessoas, a fé parece de uma forma inata, basta uma faísca para desenvolvê-la. Tem muitas pessoas que passam por umas dificuldades que sem se dar conta, nós olhamos e não entendemos como que aquela pessoa consegue passar por tamanha dificuldade com um sorriso nos lábios, porque ela tem certeza de um dia melhor, tem certeza que está passando por aquele sofrimento, mas que o sofrimento não é eterno. Aquela fé inata na razão da existência de um Deus que olha por nós. E tem pessoas que se desesperam com qualquer mínimo problema, em qualquer circunstância, já começam a brigar com Deus, já se desesperam. E isso ele vem trazer aqui, essa fé cega que Deus e que a nossa vida vai ser só alegria. E na verdade, nós estamos vivenciando num planeta rumo à regeneração. E vamos olhar as dificuldades do mundo e exercer a nossa fé, porque a nossa fé é a luz que nós vamos trazer, que é através do nosso raciocínio, que não é uma fé imposta, mas é uma fé que vai sendo adquirida com a nossa vontade, com o nosso estudo, com a nossa abnegação, com a nossa oração. A oração nos une a Deus nessa vontade de nos aproximar a Deus e fazer com que Ele nos faça compreender, melhor dizendo, pedindo para que Ele nos faça compreender o porquê das dificuldades, o porquê das dores, das doenças, das guerras, das dificuldades, da desigualdade social, o porquê sofremos. E quando nós entendemos as leis divinas, a lei de ação e reação, paramos de nos comparar. E aí a nossa fé, ela fica mais educada, ela fica mais resistente, ela fica uma fé robusta, ela fica uma fé íntegra, fica uma fé raciocinada, então ela não se enfraquece por querelas. E sim, nós vamos encontrar através do exercício da nossa oração, do Pai Nosso, através da nossa rogativa, essa sabedoria que às vezes nos falta quando nós estamos naquela fé cega, como somos temerosos a Deus, quando pensamos que Deus nos castiga, que Deus quer o nosso mal. Somos filhos de Deus, a sua imagem e semelhança, e Ele quer o nosso bem. Somos criaturas de Deus, porém às vezes nós entramos nas condições de perder a fé e ficamos cada vez mais afastados de Deus e dos seus ensinamentos. Então, a fé religiosa, aquela que tem a intenção, ela busca a verdade no conhecimento,
no conhecimento e não nas facilidades. Vou fazer as minhas orações, vou ajoelhar no milho pedindo a Deus para que eu não tenha problemas. Não é isso que nos acontece. Os problemas vêm justamente para que nós possamos burilar a nossa devoção a Deus, ressaltar o nosso ânimo e não o nosso desânimo, ressaltar o nosso amor e não a nossa tendência de estar sempre desconfiando, ressaltar a nossa fé, porque estamos sempre sendo ajudados, inclusive no momento da despedida de entes queridos que nós às vezes reclamamos, não entendemos, mas faz parte do nosso progresso, das nossas conquistas, e precisamos então buscar o Evangelho do Cristo, lá, a fé religiosa, condição de fé inabalável, para podermos compreender um pouquinho mais o que conduz, o que convida a doutrina espírita, para que possamos triunfar e não nos abalar. Acredito que é de suma importância a leitura para a nossa compreensão, e vou repetir que na verdade não estamos aqui para censurar qualquer religião que seja adepto, que pratique dessa ou daquela maneira a sua fé, mas a doutrina espírita nos convoca que a fé não pode ser confundida com medo, com dogma, com crenças particulares, e sim a fé raciocinada, que nos conduz a entender o porquê cá estamos, o porquê precisamos de passar por algumas dificuldades. Assim como a pipoca, para estourar, precisa passar pelo fogo, assim somos nós. Que Jesus então nos abençoe, nos leve nesse caminho, que continuemos juntos estudando, através da nossa razão, através do nosso progresso. E lá vem a nossa música, Instrumento de Esperança. Até breve. Até mais.